Gente, vocês vão me desculpar, mas o Rio de Janeiro tá com calor infernal, o ventilador tá ligado porque senão eu não ia conseguir gravar vídeo, então o vídeo de hoje vai ter um barulhinhozinho no fundo, vamos viver com isso. A gente convive com coisa muito pior no mundo do que esse barulhinho, então a gente vai passar por isso juntos. Ó, imagina uma pessoa, é homem, né? Você imaginou uma pessoa aí genérica e é um homem branco, né? Normalmente, quando a gente parte de um ponto de partida para pensar numa pessoa, e aí a gente fica com uma pessoa genérica, a gente pensa num homem branco. E é isso que a sociedade inteira faz, é isso que a sociedade inteira é ensinada a fazer. O homem branco, ele é o ponto de partida do pensamento da sociedade. Ele é o geral. E tudo além dele é específico. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e ative as notificações para você receber sempre que eu lançar um vídeo novo, que é toda segunda, quarta e sexta às 18 horas, com conversas que a comunidade LGBT e meio que todo mundo precisa ter. E hoje eu vou falar sobre o conceito de uns e outros. Eu estou estudando desenho, né? E quando você estuda desenho, existem várias competências do desenho que você tem que estudar. Tem as formas básicas, tem perspectiva, que é o inferno, tem luz e sombra e tem a anatomia humana. E aí eu notei uma coisa muito curiosa na anatomia, que é uma coisa que eu notei em vários outros lugares também. A gente parte o estudo de anatomia do corpo do homem magro. E quando a gente vai para o rosto, a gente parte das feições do homem branco europeu. O ponto de partida do estudo da anatomia é o homem magro, branco, europeu, cisgênero. Aí você aprende a desenhar o corpo do homem, o rosto do homem, aí você vai para o corpo da mulher, já é específico. E aí depois, se o professor for bom, ele vai te passar uma aula um pouco menos elaborada, mas falando de traços negros, de traços asiáticos ou amarelos, de traços indígenas. Quando fala de indígenas, e aí vai falar de corpos mais magros do que o musculoso, corpos gordos, corpos velhos, corpos mais jovens, e aí ele vai partindo para os específicos, como se o ponto de partida, como se o geral, como se o corpo humano fosse o corpo do homem branco, magro, cisgênero. Todo o resto é corpo humano de mulher, corpo humano negro, corpo humano gordo, corpo humano amarelo. Então a gente parte sempre do princípio de que o homem branco é geral, e aí nisso ele não é, por exemplo, racializado. O homem branco nunca pensa a partir de sua branquitude, a gente não pensa em branquitude, a gente pensa em negritude, a gente pensa em questões de pessoas amarelas, questões de pessoas indígenas, mas a gente não vê a pessoa branca como racializada. A gente também não vê marca de gênero no homem. O homem é uma pessoa, a mulher é uma mulher. A pessoa cis também não pensa na sua cisgeneridade. A gente só fala da questão cis-trans quando a gente tem pessoas trans. Quando a gente tem pessoas cis, a gente nunca fala de cisgeneridade. Isso acontece porque a gente coloca uma figura no centro, que é esse homem branco sem deficiência, importante sempre lembrar disso, cisgênero, magro, e aí todas as características que você tem em comum com essa figura, você não pensa nelas enquanto características, você não pensa nelas enquanto específicas. Se você é um homem cisgênero, dificilmente você pensa em si a partir do seu gênero, a partir da sua cisgeneridade. Se você é uma pessoa branca, você raramente pensa em você a partir de uma perspectiva branca, porque nunca te é apresentada a questão da sua racialidade, você não discute sua própria branquitude. E se a pessoa branca não discute sua própria branquitude, ela nunca é racializada. A partir do momento que ela não é racializada, o debate sobre raças e etnias, sobre racismo, passa a ser menos importante para ela. Porque por ela não ser racializada, isso não é uma questão para ela. Se isso não é uma questão, para que ela vai discutir? Para que ela vai questionar? E por isso é muito mais fácil para pessoas brancas virem com o discurso de somos todos iguais, não existe isso, é só uma raça humana, ou homens falarem que essa questão de gênero não tem que ser debatida, que somos todos iguais, homens e mulheres, héteros falando que não existe diferença, porque são características que não são marcadas. Se não são marcadas, não são uma questão. E enquanto a gente continuar a pensar em algumas características como gerais e outras como marcadas, a gente vai continuar chamando pessoas negras apenas para falar de questões raciais.
pessoas trans apenas para falar de questões de transgeneridade, pessoas LGBTs apenas para falar de questões LGBTs e mulheres apenas para falar de questões femininas, e por aí vai. Isso me lembra, inclusive, um debate que está acontecendo sobre atores e gêneros e etnias. Muitos atores que estão bem próximos desse geral, Giovanna Antonelli, acham que é muito triste a ideia de que eles não podem interpretar um personagem que é diferente dele. A Giovanna Antonelli gosta muito de poder interpretar personagens de outras etnias. Ela já interpretou, ela é Scarlett Johansson, né? Ela é race fluid. Já interpretou árabe, já interpretou negra, já interpretou japonesa, já interpretou tudo. E ela diz, poxa, eu sou uma atriz, eu quero poder interpretar todo tipo de personagem. E por um lado, é justa essa questão, se a gente pensar nisso a partir da fala dela. E esse é o problema, porque a gente pensa a partir de uma perspectiva branca, que é a perspectiva da Giovanna Antonelli. Mas a gente não pensa o que acontece com atrizes trans, com atrizes de outras etnias que não brancas. Por exemplo, atrizes de descendência árabe, atrizes negras, atrizes amarelas, só são chamadas para fazer personagens dessas etnias. Na verdade, elas são chamadas para fazer personagens dessas etnias que sobraram depois que deram para atrizes brancas interpretarem essas personagens. As atrizes brancas interpretam personagens brancas e qualquer outro personagem. Atrizes negras, atrizes racializadas no geral, são chamadas apenas para interpretar personagens de suas raças e etnias. E se chama uma atriz de alguma etnia diferente de uma personagem para fazer, o Peter Jordan lá começa a reclamar, o nerdzão de meia-idade. Então, para que a gente comece a discutir a possibilidade de atores e atrizes brancos e brancas e cis interpretarem personagens trans ou personagens de outras etnias, a gente primeiro tem que fazer com que todos os personagens de uma etnia sejam interpretados por pessoas dessas etnias. Depois a gente tem que fazer esses personagens pararem de serem estereotipados, porque personagens negros não vão apenas discutir questão racial, assim como personagens amarelos, personagens indígenas, personagens trans não vão apenas discutir transgeneridade, vão discutir diversas outras questões. Depois a gente tem que falar também da possibilidade de atores e atrizes trans interpretarem personagens cis, de atores e atrizes negros, amarelos, indígenas interpretarem personagens de outras etnias. E aí, quando isso acontecer, quando as oportunidades forem iguais, aí a gente discute se tá tudo bem para Giovanna Antonelli interpretar uma personagem negra. E ainda assim não vai estar tudo bem, Giovanna Antonelli. E esse é o problema da gente ver algumas pessoas como gerais e outras específicas. Se você é visto como geral, você é livre para ir para qualquer campo específico que você quiser. Enquanto você é específico, você está aprisionado nesse campo específico. Ou seja, se você é branco, você pode imitar qualquer etnia, mas quando você não é branco, quando você é racializado, você está preso a apenas essa raça e etnia na qual te colocaram. Isso quando não pegam todas as etnias e raças e grupos próximos ali e botam como uma coisa só. Por exemplo, pega chineses, japoneses, coreanos e bota tudo como uma coisa só amarela, apagando todas as diferenças culturais das pessoas amarelas, dos povos asiáticos. E como eu já falei aqui, reduzindo personagens apenas a estereótipos asiáticos, a histórias estereotipadas, a estéticas estereotipadas. E como que a gente resolve isso, pra gente não ficar só falando de problema, falar de solução? Por duas vias. Uma é acabando com a ideia de geral e discutindo branquitude, discutindo a masculinidade, discutindo a cisgeneridade, discutindo a magreza. E por outro lado, também naturalizando o que é visto como específico. Sabe, não é uma preta bonita, é uma mulher bonita. Não é uma mulher competente, é uma profissional competente. Não é uma gordinha sensual, é uma mulher sensual. Mas a partir do momento em que a gente estiver mais ou menos num ponto de meio termo, em que não existir mais um geral e todo mundo for de algum modo específico, a gente entender que mesmo específicos nós temos liberdade para ser várias coisas, a gente vai estar mais ou menos na mesma página para aí começar a discutir questões realmente importantes. E nunca vai ser ok a Giovanna Antonelli interpretar 350 mil etnias diferentes, porque ela só tem uma etnia só. Gosto muito de Giovanna Antonelli, mas limites. Limites. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Realmente, gente, nada contra a Giovanna Antonelli. Se você é fã da Giovanna Antonelli, também sou, gosto, acho uma boa atriz, só não acho apropriado ela interpretar papéis de etnias que não são a etnia dela, enquanto atrizes dessas etnias ficam desempregadas.
ok? E se você gosta muito desse canal e quer apoiar de alguma forma, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que você pode ajudar com a partir de R$5 por mês. É graças a essa campanha que esse canal ainda existe. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.